E o corticoide dexametasona foi apontado por uma pesquisa da Universidade de Oxford como medicamento promissor para reduzir a mortalidade para pacientes com a Covid-19. A indicação é para pacientes que necessitam de ventilação mecânica ou oxigênio, ou seja, são aqueles que estão em casos graves. Para entender um pouquinho sobre isso, a gente vai conversar agora com o mestre em farmacologia e diretor secretário do Conselho Regional de Farmácia, Daniel Jesus, que vai conversar conosco aqui pelo Skype, a quem eu já agradeço, então, a participação. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bom, eu queria, Daniel, que você começasse falando para a gente, então, o que é esse medicamento, qual que é esse corticoide que está sendo visto como promissor aí no tratamento do coronavírus? É o corticoide talvez dos mais simples, né? Ele é um corticoide de alta potência e muito barato, né? E o que acontece é que depois da infecção existe uma tempestade imunológica e todo corticoide é imunossupressor e anti-inflamatório. Então, neste período, ele melhora bastante o desfecho dos pacientes que estão mais complicados, em intubação ou necessitando de oxigênio. E já tem sido usado, mas agora a pesquisa é um randomizado, uma pesquisa muito boa, com resultados muito animadores em relação ao uso da dexametasona, diminuindo até 1/3 das mortes dos pacientes que estão ventilados de maneira mecânica. Esse corticoide, como você falou, ele já está sendo utilizado, mas inclusive em protocolos aqui em Goiás, antes ele era utilizado como, e a partir de agora, com essa pesquisa, com essa validação, o protocolo muda nos hospitais, é isso? O protocolo quem gera são as unidades clínicas, né, o próprio Ministério da Saúde, mas agora tem aquela certeza, né, que é o primeiro medicamento que é comprovadamente benéfico no desfecho da doença, que é a diminuição da mortalidade. Os outros ainda não tinham tido um resultado tão animador nesse sentido. Já se sabia que tinha bons resultados na prática clínica e o corticoide já é muito utilizado para outras doenças com sintomas semelhantes, para broncoespasmo na asma, em reações inflamatórias crônicas, doenças autoimunes, e nesse período, principalmente da Covid-19, ele tem um desfecho bastante interessante, agora com uma comprovação de um estudo clínico com um tamanho razoável. Ainda não houve a publicação oficial, mas o extrato do randomizado RECOVER, que foi feito pela Universidade de Oxford, é bem animador nesse sentido. E qual que é a diferença desses estudos, né? Porque quando falou-se que a cloroquina poderia ajudar, poderia ser um medicamento bom e tal, aí as pessoas começaram a ver isso com bons olhos, depois falou-se, não é bem assim, agora ficou comprovado que não. Qual é a chance desse novo medicamento também cair nesse caso da cloroquina, né? Ser levado como possível agente que vai auxiliar no tratamento e depois ele ser retirado? Existe essa chance? Eu acredito que não, porque são situações diferentes. A cloroquina, ela alegava-se que ela tinha um efeito, inclusive, antiviral. Em momento nenhum, né, se afirma que a dexametasona tem efeito antiviral, pelo contrário, ela é imunossupressora. Então, ela diminuiria até a atividade imunológica, né? Então, ela tem uma ação na modulação da inflamação e do sistema imune. E segundo, né, ela é utilizada não para um desfecho profilático. É até interessante a gente alertar a população a não utilizar esse medicamento de forma aleatória ou não utilizá-lo na automedicação. Lembrando que o estudo foi feito em pacientes hospitalizados e pacientes com sintomas mais graves, sintomas que necessitam de oxigênio, né? E o corticoide tem muitos efeitos colaterais também. Ele tem a própria propensão a outras infecções, ele pode dar obesidade, piorar a hipertensão, diabetes, né? Aquela velha face em lua cheia. O corticoide tem muitos efeitos. Agora, no desfecho para paciente mais grave, ele pode diminuir a mortalidade no paciente, né, que necessita de oxigênio. Nos outros pacientes, a pesquisa, inclusive, mostra uma indiferença ou um efeito negativo nesse sentido. Só lembrando, né, professor, que a dexametasona, ela está sendo utilizada lá no final, lá na ponta do tratamento do paciente que já pegou a Covid, está internado, está em situação grave. Então, ela não está sendo apontada como uma vacina ou como um possível medicamento que previna a pessoa de contrair o coronavírus. Não é isso, né?
Perfeitíssimo. Ela não tem nenhuma ação profilática, pelo contrário, as ações deletérias de um corticoide, né, elas são grandes. Lembrando que quando o paciente, né, tem risco de vida, aí na hospitalização ou no outro manejo, com a escolha clínica, tentando a longo prazo diminuir mortalidade. Mas lembrando que o paciente, né, que não necessita de oxigênio, o paciente que está bem, sem sintomas pulmonares, ela não teria benefício algum. Fica o reforço, então, para a gente aqui, né, professor? Para não haver as corridas às farmácias, esse remédio não está indicado para quem não precisa, para quem precisa continuar os tratamentos, que faça uso desse corticoide, dexametasona. O médico responsável por esse tratamento já encaminhou esse paciente para isso, né, professor? E que não pode ter essa corrida às farmácias para, primeiro, não esgotar o medicamento para quem precisa e, segundo, que vai fazer mais mal do que bem. Perfeito, né? Sua observação é exata. Não procurar a farmácia para automedicação com dexametasona. Ela continua sendo um medicamento, né, que requer um acompanhamento médico e é um medicamento perigoso, né, para outras, né, comorbidades, corticoides. Né? Todo mundo aí já sabe mais ou menos o que um corticoide pode fazer. Desde obesidade até problemas de osteoporose, ele pode causar vários problemas aí no curto e longo prazo. Tá certo, eu agradeço então. A gente tinha uma entrevista do Daniel Jesus, ele que é diretor-secretário do CRF e também mestre em farmacologia. Muito obrigada, viu, professor, pela sua participação aqui no TBC1. Muito obrigado, um abraço a todos aí da TBC e aos telespectadores.